Martim, agora eu entendo o ponto, quer dizer, o que você está nos colocando é que não necessariamente a ordem cronológica dos fatos é a ordem de processamento do que vai acontecer. O que ele disse semana passada perante o Congresso americano segue valendo tanto quanto a postagem de ontem. Não é um recuo na sua avaliação. Minha pergunta é, chegamos então na sua avaliação a um ponto de não retorno, ou seja, isto vai culminar numa sanção por parte do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras, e isso, como disse o embaixador Rubens Recupero, a jornalista Renata Souza aqui da CNN mais cedo, notícia que está no site da CNN, isso inevitavelmente vai levar a uma reação política do Brasil. É esse o ponto em que chegaremos de retaliação entre os dois países que têm 200 anos de história diplomática? Essa concordo, uma excelente pergunta. E eu quero ser claro que, obviamente, eu não sou um voceiro do governo dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou dar minha opinião baseada na minha experiência e experiência dentro e fora do governo dos Estados Unidos, que eu já teve e trabalhando com assuntos de sanções econômicas e estando bem familiarizado em como pensa e avalia essas questões da administração do presidente Trump. Na minha opinião, nenhuma decisão é final até que é publicada. O que quer dizer isso? Que sempre tem tempo para mudar o comportamento. Tempo para evitar uma escalada ou um pioramento da situação. Então, quando nos focamos no mundo diplomático, que eu entendo que tem uma grande movimentação do Itamaraty, da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o qual é perfeitamente correto, né, fazendo o trabalho deles, na minha humilde opinião, o que seria muito mais produtivo que minimizar ou negar o inegável ou defender o indefendível seria o seguinte: pelo menos se eu for um diplomata brasileiro ou um alto ministro do Supremo ou um executivo em umas principais empresas do país, o que eu estaria pensando? Estaria pensando, por que isso está acontecendo? Por que chegamos a esse ponto? Como podemos evitar que isso piore? Quais são as razões raízes, né, na raiz que está levando ou que criou essa situação? Tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal que encaminharam ordens judiciais sigilosas para empresas americanas dentro do território americano para censurar a cidadãos americanos e bloquear monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos? Ou esse é o único ministro que fez isso? Essa ação, no Itamaraty tem obviamente, um diretório, né, jurídico que sabe avaliar essas coisas. Cumpre com os tratados Brasil e Estados Unidos ou estaria em violação de seus tratados? Essas ordens de censura que foram encaminhadas dentro do território americano foram com notificação ao governo dos Estados Unidos ou foram às escondidas do governo americano? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui procurador federal em Nova York, trabalhei com investigações que envolviam Brasil. Eu, como procurador federal americano, quero fazer um depoimento ou entrevistar a uma testemunha em território brasileiro. O procedimento marcado pelo MLAT, né, o Tratado de Assistência Mútua entre Brasil e Estados Unidos em questões criminais, é o seguinte: eu preciso notificar a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que tem um adido do Departamento de Justiça e do FBI, o qual tem um enlace com a Polícia Federal Brasileira, notifica a Polícia Federal que entra em contato com a testemunha, fala: um procurador federal americano quer conversar com você, você está disposta a ser ouvida, não está disposta, precisa um mandado, precisa uma notificação, uma intimação, não precisa, tem que ver a delegacia, né? E a regra requer que quando fui procurador federal, qualquer procurador americano fazendo uma investigação que envolve o Brasil, quer vir para o Brasil para entrevistar uma testemunha brasileira,
tem que estar acompanhado por uma pessoa da Polícia Federal ou um membro do Ministério Público Federal brasileiro, que tem que participar e ouvir e ser feito em português ou, se todas as partes concordam, pode ser feito em inglês. Esse é o procedimento. E tem centos de procuradores federais americanos, ao longo dos anos, que cumprem com essas regras. Os juízes têm um monte de outras regras que cumprem e seguem as regras. E no Brasil, é uma anomalia. Até onde eu sei, praticamente todos os juízes brasileiros seguem as regras básicas. Respeitam a lei, respeitam os tratados internacionais, respeitam o Tratado de Assistência Mútua Brasil-Estados Unidos. Polícia Federal, delegados de Polícia Federal, tem um monte que respeitam toda a audiência que está olhando aqui. Se você conhece alguém que é um delegado da Polícia Federal, pergunta. Eles são todos, recebem treinamento, sabem como fazer direitinho. 99,9999% dos membros da Justiça e das Forças de Segurança Pública sabem fazer seu trabalho. Então, quando tem uma exceção, só um minutinho, quando tem uma exceção única, sem precedentes, é muito mais produtivo avaliar por que temos chegado a esse ponto e por que isso está acontecendo, que negar o inegável. Jussara? Eu queria saber, o senhor representa o Trump Media e também a Rumble. Como que as plataformas, as Big Techs, elas têm auxiliado nesse processo que está em estudo, né, de sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Que tipo de informações vocês têm passado, se têm passado essas informações para as autoridades dos Estados Unidos? Olha, obviamente, a conduta que está envolvida aqui é de conhecimento público, né? O caso que envolve a Rumble e Trump Media está detalhado publicamente na Justiça Federal de Tampa, onde nós apresentamos o processo. Não só tem nossas declarações lá, sino que tem um monte de provas anexas que foram apresentadas ao juiz. A diferença dos processos do ministro Alexandre de Moraes, a maioria dos quais avança em sigilo, a ampla maioria dos processos nos Estados Unidos são totalmente públicos. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão de qualquer país do mundo pode entrar lá e olhar todas as informações que a Rumble apresentou na justiça americana. São de total conhecimento público. Além disso, também é de conhecimento público, teve ampla cobertura mediática lá em fevereiro, acho, de 2025, quando o Congresso dos Estados Unidos passou a lei que chama No Censorship on Our Shores, né? Sem censura em nossas fronteiras, na qual lida com a conduta do ministro aqui e de outros juízes do exterior. Após passar essa lei, o presidente da Comissão Judicial do Congresso dos Estados Unidos, o congressista Jim Jordan, encaminhou mandados, que tem poder, né, um valor como se for mandado por um juiz, mandados do Congresso dos Estados Unidos a diversas empresas de tecnologia, Google,